O STJD joga a favor do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute declarações fortes de Leila Pereira, levantando suspeitas em relação ao tribunal. Bora contar também que Claudinho resolveu esclarecer por que não fechou com o Flamengo e com o Palmeiras. E Lucas Beltrán vai ou não virar reforço do Flamengo para a próxima temporada? Pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o primeiro alvo do Grêmio para 2026 e ele pertence ao Flamengo. Novo presidente do clube, Odorico Roman, pretende fechar nas próximas semanas a contratação de Everton Cebolinha, um atacante que custa R$1,5 milhão por mês ao Flamengo, tem vínculo com o Fla só até junho do ano que vem. A partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça 6 meses depois. Se depender da diretoria do Grêmio, Cebolinha já chega em janeiro como primeiro reforço da nova gestão. Resta saber se o Flamengo vai exigir alguma compensação financeira ou não. O argumento do Grêmio está pronto. Não vamos pagar nada para vocês, mas vocês economizam R$1,5 milhão por 6 meses. A gente está falando de uma economia de R$9 milhões. O Cebolinha que tem jogado muito pouco. Sob o comando de Felipe Luiz, temporada de 34 partidas, 4 gols e 2 assistências, mas nos últimos 6 jogos ele nem sequer saiu do banco em 4 deles. Nos 2 em que ganhou alguns minutos, foram 10 minutos contra o Santos e 19 contra o Botafogo, com uma curiosidade. Ele entra no segundo tempo do jogo contra o Botafogo e é substituído logo depois por conta de uma expulsão. Tá muito claro que o Cebolinha não faz parte dos preferidos do treinador rubro-negro. Hora de falar sobre Lianco, quero contar para vocês que o zagueiro... Falar agora sobre o Flamengo e Lucas Beltrán, atacante argentino de 24 anos de idade, vai ou não ser contratado pelo Flamengo? O rubro-negro tentou comprá-lo da Fiorentina na metade do ano. Na oportunidade não houve acordo, Fiorentina preferiria permanecer com o atleta na Europa e o Beltrán foi emprestado ao Valência. E dá para dizer que esse empréstimo até aqui não funcionou. Foram 9 partidas como jogador do time espanhol, sendo 4 como titular e 5 como reserva. Nenhum gol marcado e nenhuma assistência, números bem ruins para alguém que chegou com moral. Atleta comprado do River Plate na temporada passada por 12 milhões de euros e emprestado ao Valência por 1 milhão de euros. Dá para garantir que o Flamengo segue monitorando de perto os passos do Beltrán e a ideia é formalizar uma proposta nos próximos dias para contratar o Beltrán em 1º de janeiro, ainda que exista a necessidade de uma compensação ao Valência, que gastou 1 milhão de euros pelo empréstimo de uma temporada, ou seja, até junho de 2026. O Beltrán, no primeiro momento, quando o Flamengo procurou em julho, relutou com a ideia de voltar ao futebol brasileiro. Ele queria tentar mais um pouco antes de retornar à América do Sul, mas sem sucesso na Fiorentina e sem sucesso também no Valência, existe uma interpretação dentro do Fla de que o negócio pode ser um pouco mais simples a partir de janeiro. Só para completar, registrar também que antes de ser vendido pelo River Plate à Fiorentina, o Beltrán tinha números bem legais com a camisa do River. 35 jogos, 17 gols e 4 assistências, atleta com passagens pela seleção de base da Argentina e um centroavante com as características que o Felipe Luiz gosta. O cara mais móvel, que até faz a função de referência do pivô, mas também sabe sair da área e se comportar muito bem vestindo a camisa do seu clube. Hora de falar sobre Claudinho, atacante, que fez sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e foi alvo de Flamengo e Palmeiras. Em uma entrevista recente, ele admitiu que esteve perto de fechar com o Flamengo e com o Palmeiras. Vou trazer a explicação de cada uma dessas negociações, começando em relação ao Flamengo. E eu queria muito ter ido para o Flamengo, mas acabou que não quiseram me liberar no Zenit e ofereceram uma renovação de contrato, explicou o Claudinho em entrevista à TNT Esportes. Sobre o Palmeiras, abre aspas, com o Palmeiras foi a mesma coisa. Chegou bem perto de fechar, mas ficou na mão do Zenit. Aí acabou vindo a proposta do Qatar, explicou o Claudinho, que se mudou no início dessa temporada da Rússia para o Al Saad do Qatar. O time do Al Saad é o principal do país, é a equipe do rei, do príncipe, e há um enorme investimento por lá. Claudinho ganha mais hoje no Qatar do que ganhava na Rússia, cifras bem superiores a que teria, seja jogando por Palmeiras ou Flamengo. Importante registrar também que seu contrato só se encerra em 2029. Atleta avaliado em 15 milhões de euros nos primeiros 6 meses de Al Saad. Números só normais,
17 jogos, 3 gols e 3 assistências. Na temporada mais recente, que começou na metade do ano, aí sim a coisa engrenou. São 7 partidas com 3 gols e 3 assistências. Ele foi extremamente decisivo nas 2 últimas partidas do seu time. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que resolveu colocar o dedo na ferida e levantou suspeitas sobre o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vale a lembrança de que Alan, meia atacante do Palmeiras, foi julgado mais uma vez no STJD nessa segunda-feira e pegou 2 jogos de suspensão. Já havia cumprido 1 e vai ficar fora do confronto contra o Santos, marcado para sábado na Vila Belmiro, jogo em que o Palmeiras já tem uma série de problemas por conta de atletas convocados na data da FIFA. A irritação da Leila se deu porque o Alan foi julgado e o Bruno Henrique mais uma vez não. Abre aspas para presidente do Palmeiras: o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espero mesmo o respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e dando assistências, sendo decisivo. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Só para lembrar, 2 meses atrás o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo, prática absolutamente normal no futebol brasileiro, e tem atuado normalmente. O julgamento estava marcado para 2 quintas-feiras atrás e foi adiado sem explicação. Aconteceria nessa segunda-feira. O julgamento até começou com um dos auditores votando pela absolvição do atleta, até que não se sabe o motivo de novo. O julgamento foi adiado para quinta-feira. Se não acontecer na quinta-feira, aí a gente pode começar a achar que Leila Pereira tem razão em suas reclamações. Só para completar, a presidente Alviverde termina sua declaração afirmando que o campeão seja decidido dentro de campo. Essa imagino que seja a torcida de todos nós, certo? Salve, torcedor do Flamengo, seja bem-vindo ao Flamengo News, todos os dias conteúdo exclusivo do Flamengo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Flamengo. Flamengo que vai renovar o contrato aí do Felipe Luiz, deve aí ter o seu contrato renovado até 2028. O Flamengo que busca também reforços para a temporada de 2026. Luca Beltrão da Fiorentina é um jogador que interessa aí ao time do Flamengo. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Mengão!